A exposição Ticuna em Dois Tempos, ela surgiu a partir da parceria junto ao Instituto Brasil Plural. No momento em que surgiu o Instituto Brasil Plural, se pensou numa proposta, num projeto que a gente pudesse conjugar esforços no trabalho de parceria com a Universidade Federal do Amazonas, com o Museu Amazônico. E um ponto convergente, onde as duas instituições teriam coleções e que pudessem trabalhar junto, foi a coleção Ticuna. A coleção Ticuna aqui no museu, ela é o núcleo fundamental, o principal, o inicial, melhor dizendo, da coleção etnográfica. Ela veio a partir dos trabalhos do professor Silvio Coelho dos Santos, na década de 60, quando ele fez uma formação em antropologia no Museu Nacional. E naquele momento ele acompanhou um professor dele, o coordenador do curso, o professor Roberto Cardoso de Oliveira, que trabalhava naquele momento com Ticuna. Então ele foi, enquanto a sua formação, aquela formação ela previa muito o trabalho prático, a estadia no campo. Então ele acompanhou o professor Roberto Cardoso à região do Alto Solimões, estando lá aproximadamente 3 meses, 2 meses nas áreas Ticuna. Dessa viagem surgiu essa coleção de 48 objetos, de 135 mais ou menos imagens em diapositivos de uma qualidade muito boa e registro de campo, diário de campo. Bom, então aqui a gente tinha esse núcleo que era com uma coleção Ticuna. No Museu Amazônico a gente tinha uma outra coleção derivada de um artista plástico nascido na cidade de Manaus e que começou a observar como, por exemplo, na Europa se pensava muito a arte africana, as artes primitivas de maneira geral, como inspiradora para as artes contemporâneas, para o modernismo na Europa. Então esse artista, Jair Jaquemon, começou a olhar aquele acervo Ticuna vendido na cidade de Manaus com um olhar diferenciado, e inspirando ele nos seus trabalhos enquanto artista plástico. Então a partir daí, ele começou a coletar esses objetos na cidade de Manaus e formou uma coleção bastante expressiva, com muitas máscaras. E essa coleção, posteriormente, deu entrada no Fundo Patrimonial do Museu Amazônico. Então, a partir dessas duas coleções, que são de períodos distintos, a nossa coletada na década de 60 e a do Jair Jaquemon na década de 80, se pensou, bom, vamos falar desses ticunas de 2 tempos distintos, Ticuna em 2 tempos, aquele tempo inicial, década de 60, e esse outro tempo. E também de regiões diferentes, esses objetos vendidos na cidade de Manaus, possivelmente com uma proposta diferenciada, um produto já mais comercial para os turistas ou para as pessoas que vivessem em Manaus e têm interesse por esse acervo, e esse olhar do antropólogo, que tem um outro viés, e dentro de uma proposta acadêmica já, por ele estar numa formação em antropologia. Então foi uma conversa entre esses 2 pontos de vista de 2 colecionadores com perspectivas diferentes, um acadêmico e o outro um artista plástico. Nós também tivemos uma preocupação de levar o nosso acervo, essa coleção de imagens e de objetos aos Ticuna, que hoje vivem na cidade de Manaus, através da ação, da cooperação dos colegas do Museu Amazônico. Então nós captamos as imagens de todo o nosso acervo e de todas as imagens produzidas em campo pelo professor Silvio Coelho dos Santos, e todo esse conjunto de imagens foram levados aos Ticuna que vivem na cidade de Manaus, numa região chamada Cidade de Deus. E foram apresentadas, e os Ticuna teceram várias observações sobre o que eles estavam vendo. Foram captadas imagens sobre esse momento e foi produzido um documentário que falava sobre as percepções dos Ticunas. E isso também compõe o espaço expositivo, Não são só os objetos, as imagens, mas também uma coleção de documentários sobre essa experiência expográfica, museológica e antropológica. Este material está disponível online, eu não me lembro a página, mas é Acervo Virtual Silvio Coelho dos Santos. E é um conjunto de imagens
E que dessas imagens as pessoas, os índios, ticuna ou a comunidade que tem alguma informação a acrescentar pode inserir na página, dando mais, contextualizando mais aquela imagem. Todo o trabalho de montagem de uma exposição pressupõe um trabalho investigativo, de pesquisa, né? Você não pode simplesmente trazer um objeto, um espaço e mostrá-lo. Então você tem toda uma pesquisa prévia, uma seleção desses objetos, o porquê falar desse objeto e não daquele, o que é importante que o público conheça sobre os ticuna, né? Qual é a importância da festa da Moça Nova, qual é a importância do território hoje para os ticuna. Então todas essas informações que a priori, né, são um pouco restritas, né, para o mundo acadêmico, com uma exposição você consegue fazer uma ação de divulgação científica mais ampla para um público muito maior que quase nunca vai ler ou vai ler artigos científicos sobre essa população indígena. Então é uma forma fundamental de você fazer todas as ações de comunicação, né, de caráter científico no caso dessa exposição. Essa foi a primeira exposição que abriu o pavilhão Silvio Coelho dos Santos e essa experiência ela foi muito importante, muito interessante. A possibilidade de você fazer essa conversa, né, essa parceria entre duas instituições, fazer com que essas duas coleções conversem, trazer todas essas informações ao público geral, conhecer um pouco o que é a realidade amazônica, que povos são esses, quem são os ticuna. Óbvio que a gente tem que pensar que é uma exposição que foi feita num determinado momento e, obviamente, se a gente fosse fazer de novo, seria diferente. Mas a contribuição que essa exposição trouxe, né, para o conhecimento dessa população indígena e dessas duas figuras, Jair Jacquemont e Silvio Coelho dos Santos, foi muito importante. Então, quando a gente faz uma exposição que traz um tema como esse, de uma população indígena, né, que está distante de Santa Catarina, né? Então você faz com que esse público conheça um pouco mais dessa realidade, né? Veja de uma outra forma, de uma outra maneira, tem um outro olhar sobre essa população indígena, né? Não só que ela vive, que ela tem costumes, hábitos, uma cultura distinta, mas que ela também tem problemas que hoje são contemporâneos, que nos atingem, que os atingem, né? Eu acho que tudo que você faz numa exposição, você tem como objetivo fundamental mudar uma perspectiva, um olhar desse público, fazer com que ele olhe, veja, perceba, reflita, né, sobre essas populações indígenas que estão distantes, mas também passem a refletir sobre as populações indígenas que estão aqui no estado de Santa Catarina.